e vai para a maloca muito atrás da experiência do que se viveu aqui na América Latina. Sim. Porque eles têm esse ideal de pureza. Mas, voltando um pouco à tua pergunta, que eu acho... Que? Exato, o europeu tem um ideal de pureza que se transmitiu para a autointerpretação da elite brasileira. Sim. Gente, leiamos Casagrande e Senzala. Leiamos Gilberto Freire para entender quem somos. Sim. Porque o ideal de embranquecimento da nossa cultura é muito forte. Sim. Né? Então, essa é parte dessa negatividade. Então, tudo isso apareceu nesse imaginário. Mas, de alguma maneira, o Gilberto Freire consegue identificar uma diferença com a colonização espanhola, que é a questão do português de aceitar o negro e o índio. Porque o Gilberto Freire mostrou, e esse foi o grande escândalo do Casagrande e Senzala, que nós tivemos uma relação visceral com a cultura negra, com a cultura indígena. Ela foi uma relação literalmente visceral, através da amamentação, através dos cuidados, porque a ama de leite preta, ela amamentou o senhor colonial. E isso não é pouca coisa. E a Índia foi a primeira mulher. Então, e a rede que a Índia teceu serviu de cama para a negra e para o português. Exatamente. Então, essa mistura que o Gilberto Freire descreve lá nos livros dele sobre a esperança brasileira, isso tudo explica um pouco. Mas o que é interessante, no meu caso, eu sou psicóloga social, o que foi interessante fazer nessa pesquisa? Entender como que essa visão da nossa antropologia, do imperialismo, do colonialismo, como que isso se transforma em saber cotidiano, nesse boca a boca das pessoas, que se traduz nessa fala. Então, o que para mim é o mais importante hoje? Nós precisamos, primeiro, nos bater frente a frente com essas representações, não dá para negar que elas existem. Nós precisamos elaborar essas representações e nós precisamos contar muitas histórias sobre elas, para que a gente possa superá-las e fazer uma outra história, eu acho. Porque está na hora de fazer uma outra história, de pegar essa positividade. O Brasil hoje está com tudo, eu acho, sabe? Vocês podem, para quem vem assim de fora, o Brasil é um grande país emergente, é um grande player. E essa nossa cultura é de uma riqueza imensa. Nesse país, às vezes a gente está aqui dentro e não vê. A gente tem que sair para fora para perceber. Tá? Existe aquele clichê do estrangeiro que chega aqui e ama o Brasil, porque aqui tem felicidade, tem calor humano. Não é um clichê. Tá? É real. É muito real. E eu, como brasileira exilada, autoexilada, eu sinto isso na minha pele. Porque a gente chega aqui e é inundado por uma coisa boa que tem nesse país. Então, isso eu acho que tem que resgatar, mas nós precisamos olhar para a nossa história sem medo, porque é uma história muito complicada. Não sei se isso responde, mas é assim que eu vi. A mídia, na época, falava em corrupção. Isso é muito pesado na constituição de um imaginário. É só o que sai no jornal, percebe? Quando se trata de política. Eu acho que isso forma o imaginário. Isso forma o imaginário, nós temos teoria para... Isso contribui para formar o imaginário, mas isso foi... Olha aqui, isso foi em 92, eu não tenho dados atualizados, tá? Mas eu pergunto para vocês, será que esses dados estão datados ou eles continuam ainda informativos? Não sei, mas deixa eu... mas isso, eu gostaria assim, de retomar um pouco aquilo que a Hannah Arendt fala sobre o espaço da política. O espaço da política é um espaço em que uma sociedade, uma comunidade se entende a si mesma, constrói a sua vida social, constrói os seus modos de ação. O poder público é um poder fundamental. Uma sociedade sem Estado é uma sociedade selvagem, uma sociedade perdida. Aquilo que eu fui convidada em Londres há algum tempo atrás para discutir aquele filme Tropa de Elite, que fez muito sucesso aqui no Brasil. E eu disse para os meus alunos lá, o Capitão Nascimento, todo mundo adorou o Capitão Nascimento. Eu, particularmente, tenho medo de uma sociedade com um Capitão Nascimento. Porque o Capitão Nascimento é um cara sem controle. E aquilo que eles estavam vendo era
Aquilo, eu disse para eles, o que vocês estão vendo, não nos iludamos. A gente se identifica muito com o Capitão Nascimento, porque ele é um cara que está tendo um filho, ele é uma pessoa legal, ele ama a mulher dele, ele vai ser pai, parece que ele é do bem, mas o que vocês estão vendo é sociedade sem Estado, é sociedade sem poder público. Porque não existe uma estrutura institucional que controle a ação dele. E quando se trata de contenção, de policiamento, de entender o que acontece na rua, de criminalidade, nós precisamos de procedimentos institucionais na esfera pública. Porque a corrupção sempre vai existir. O erro humano sempre vai existir. Sempre vai existir uma pessoa, um indivíduo que se seduza e que queira roubar. Isso faz parte da natureza humana. Como que algumas sociedades resolvem esse problema? Com procedimentos na esfera pública, com procedimentos institucionais, onde existem controles, existem instituições que não são tão corruptas. Entende? Então, eu concordo plenamente contigo. Agora, o grande desafio que nós temos, eu acho que no Brasil, é construir essa esfera pública. Ainda temos que construí-la. Infelizmente, ainda temos esse trabalho pela frente. Não, eu queria te perguntar uma coisa. Quando tu mostrou o quadro ali sobre o impeachment, Sim. Que tu mostrou que ali os políticos que se... Porque esse ser brasileiro, ele é sempre representado como o outro. Essa categoria do outro é uma categoria super importante nas ciências sociais, tá? Porque ela traduz aquele que não sou eu. Então, nesse outro, nós depositamos tudo aquilo que nós não gostamos, nós projetamos toda a negatividade do eu. E tiveram muitos cientistas sociais importantes que construíram essa categoria. Um dos mais importantes até é um cientista social palestino, não sei se vocês conhecem o trabalho dele, que é o Eduardo Said, que escreveu um livro que ficou muito conhecido, que se chama Orientalismo. Ele está traduzido esse livro, e que é um livro sobre a forma como o Ocidente construiu o Oriente. Né? O que foi projetado na figura do Oriente. Também toda essa história colonial, a forma como os países coloniais projetaram o outro. No nosso caso, é muito parecido. Porque esse ser brasileiro, ele é tudo feito desse outro imaginado, que é um outro exótico, é um outro, muitas vezes, animalizado, é um outro desqualificado. Outro selvagem. Um outro selvagem, um outro exótico. Tanto é que para dizer para vocês, olha só o que eu coloquei na contracapa do meu livro daquela época. Os resultados do estudo aqui relatado permitem a identificação de um campo representacional surpreendentemente homogêneo, composto de várias dimensões, que se unificam em torno de aspectos que marcam a relação brasileira com a alteridade e a diferença, e a concomitante busca de uma identidade nacional, do ser brasileiro. Sua interpretação conduz ao desenvolvimento do pensamento social brasileiro e a teorias científicas do século XIX, que estabeleceram uma relação causal entre a mistura das raças, de sangues de etnias diferentes e os problemas da vida social brasileira. Tais explicações continuam vivas no imaginário popular e incidem diretamente sobre os saberes ligados sobre a esfera pública. Mas aí tem, o estudo empírico e seus resultados mostram que ainda pensamos nossa condição brasileira a partir dos elementos centrais que deram forma, sob disfarce de teoria, aos medos e fantasias dos europeus sobre a mistura das raças, a preguiça endêmica dos povos não ocidentais e o perigo de uma sensualidade desenfreada exposta ao calor dos trópicos. Isso foi muito forte. A gente viu um documentário sobre o Discovery Channel, está falando sobre os países da América Latina. E a gente viu do Brasil. E a única coisa, as duas coisas que eram focadas nesse documentário sobre o Brasil era o futebol, que também é jogado lá nas aldeias indígenas que não têm contato com a sociedade em si brasileira, mas jogam futebol, entendeu? E o carnaval. Eram as duas
sobre o Brasil, eles falam carnaval. Posso pedir para te fazer um link? I'm so sorry. Ele já vem pedindo desculpas. Se ele bate em ti, jamais olha. Um olhar no metrô é uma coisa muito embaraçante. Assim, as pessoas, se vocês entrarem no metrô de Londres, vocês vão ver que as pessoas evitam o olhar. Tá todo mundo lendo, ou escutando o seu iPod, ou tá... E quando dá um olho a olho... É um constrangimento. Tem um constrangimento muito grande. Enquanto que no Brasil, se dá um olho a olho, tem um sorriso, tem um comentário, sabe? As pessoas têm uma conversa, uma coisa lúdica. E é que isso vem Curiosa de olhar, é uma coisa lúdica que não está perdida. Pode ser uma falta de educação na Inglaterra, talvez, né? Exato. E aqui no Brasil É que eu acho Na que a gente vem de Inglaterra- culturas orais, né? E isso é fundamental também. E de culturas de toque também. É. E de uma outra relação com o corpo. Sem medo de tocar, sem medo de abraçar o outro, sem medo de... Isso é muito forte. Na Inglaterra, isso tem a ver com a relação do público e do privado, porque na Inglaterra, e eu acho que em todas as culturas do norte da Europa, eu acho que menos no sul, tá? Eu acho que Espanha, Portugal, Grécia, uma parte da Itália, é um pouco diferente. E o leste é outra coisa, é uma coisa bem diferente também. Tá? Não dá para falar em Europa com uma coisa só, do mesmo jeito que não dá para falar em América Latina com uma coisa só. Mas para os ingleses que eu conheço melhor, isso é uma relação do público e do privado, porque o espaço privado ele é muito intenso. Existe um espaço privado que caminha com o indivíduo e que é protegido, é preservado. A privacidade é um valor muito forte. Então, para entrar nesse espaço tem que pedir muita licença. E existem rituais na vida cotidiana que preservam essa redoma que os indivíduos têm em volta de si mesmo. Então, eu acho muito interessante isso. Eu nunca tinha pensado na relação sem a representação do outro. Porque é uma relação pura, é uma utopia, mas eu acho que aqui eu ainda encontro vestígios dessa utopia. Mas o que, Sandra, que tu fala de ser uma relação pura com o outro? Porque assim, ó, se tu começa a representar o outro, tu começa a classificar o outro. Tu entendeu? A representação, ela impõe um sistema de classificação. Tu é pobre, tu é rico, tu é branco, tu é amarelo, tu é negro, tu é pardo, tu é daqui, tu é dali. Enquanto que existe uma relação possível com o humano que esquece todo esse complexo de classificações que vem com o processo representacional. Porque a representação, ela não é inocente. O processo representacional, ele sempre vem mediado e permeado por ideologias, por estruturas sociais, por relações de poder. Então, tem um jeito de me ver, se eu me apresento através de uma identidade de brasileira, tem um jeito de me representar, entendeu? Se eu me apresento com a minha identidade inglesa, tem um outro jeito de me representar, entendeu? Enquanto que existe um jeito de me representar, de se relacionar comigo, que não passa por nenhuma dessas representações, que é simplesmente se relacionar com essa pessoa que está aqui e esquecer se ela é branca, se ela é preta, se ela é inglesa, se ela é brasileira. Sabe essa pureza? Eu acho que é isso que tu falava. Não é exatamente isso, que ele classifica como uma utopia, porque é uma utopia. Mas é uma utopia que eu acho que a gente tem que nutrir, porque é uma coisa fantástica, né? Quando a gente consegue, alcança isso, é uma coisa maravilhosa. E outras coisas que até também falou, mas que são do nosso país e precisam ser mais valorizadas pela gente mesmo, que é a nossa plasticidade, a nossa musicalidade, né? Exato. Que nenhum país se iguala à nossa plasticidade. O Brazilian, aquilo que eu diria até em inglês assim, ó, o Brazilian cool.